Olá pessoal, tudo bem com todos? Vamos dar prosseguimento à nossa disciplina de Cirúrgica 2. Só lembrando que na aula passada eu falei para vocês sobre psicoses, né? Os tipos de psicoses, como que desenvolve as psicoses nos dias de hoje, quais são o público-alvo, nos nossos pacientes que nós vamos cuidar, que tem esse problema de desenvolver psicose, né? Seja por uma causa, seja por uma outra causa, que isso também pode trazer transtorno para a vida toda ou não para o paciente. Vai depender muito do tipo de psicose, da aberração mental, do tipo de transtorno mental que esse paciente possa vir a ter, né? E continuando na página 22, dos desconfortos pós-operatório, né? A incidência, casos novos, principalmente os desconfortos mais visíveis que a gente vê, que a gente percebe nos pacientes que estão no pós-operatório, na enfermaria, no quarto, né? Ou outro setor de dentro do hospital, que náuseas, vômitos, né, dor principalmente, constipação intestinal, obstipação, acúmulo de flatulência, que são gases, né, além do que está falando aqui pra gente, né, que resulta no acúmulo de fluido de alimentos no estômago antes do retorno do peristaltismo, pode ocorrer como resultado da distensão abdominal que acompanha a manipulação dos órgãos abdominais. Como eu falei, gases, flatulência, constipação intestinal, né, dores, náuseas, vômitos, isso tudo faz parte de um conjunto de desconfortos pós-operatórios, né? Então as medidas preventivas quais são? A gente vai ter que dar medicamentos, né, antieméticos, que são medicamentos para náuseas e vômitos. A gente vai ter que dar medicamentos para expulsar os gases, Lufital, simeticona, dimeticona, tudo sob prescrição médica, né? Paciente com a dieta rica em fibra, para evitar até o propósito de ter aí, né, a constipação intestinal, ingerir bastante líquido, de preferência, se a cirurgia ela for autorizada o paciente a deambular, ele deve deambular, né, para que ele consiga ter mais resistência e para que ele consiga ter o que? Peristaltismo, movimentos, né, do próprio estômago para fazer a digestão dos alimentos, para evitar a constipação intestinal, que é muito importante para o nosso paciente, ok? Além disso tudo, gente, que eu estou falando para vocês, né? Nas cirurgias do trato gastrointestinal, introduzir uma sonda antes da cirurgia nasogástrica para prevenir distensão abdominal que desencadeia vômito. Isso aí varia muito de profissional para profissional. Não são todos os médicos que colocam as sondas nasogástricas nos pacientes para evitar a distensão abdominal e para depois da distensão abdominal ele desenvolver vômito. Então isso é uma questão que fica a critério do médico cirurgião. A gente não opina nisso, a gente não comenta, a gente não fala. Isso é uma questão de critério. Isso são apenas sugestões que existem e que podem ser adotadas e colocar no paciente. Determine se o paciente é sensível a algum tipo de medicamento, seja morfina, seja codeína, seja paracetamol, seja Digesan, Plasil, Buscopan, seja qualquer outro tipo de medicamento, né? Isso é anamnese, isso é história clínica do paciente, você colher do paciente as informações necessárias sobre a qualidade de vida dele, se ele tem alergia a iodo, se ele tem alergia, né, ao Plasil, por exemplo, ou ao Fernegan, que é a prometazina, ou a haloperidol, qualquer outro tipo de medicação. Isso é importante para a enfermagem, para a gente colher os dados dos nossos pacientes, para que a gente saiba o que ele pode, o que ele não pode, né? E se acontecer, a gente sabe por que está acontecendo. Relate tal comentário, né, ao anestesista que poderá prescrever uma droga antiemética, quando ele fala que talvez vai vomitar.
Então faz lá um Plasil, faz um Digesan, faz, né, um Bromoprida, né, faz um Nauzedron, faz lá, né, um Pantoprazol injetável, qualquer medicamento que vai dar uma qualidade, que vai dar um conforto para esse paciente, para ele evitar os desconfortos pós-operatórios que estão por vir depois da cirurgia. O correto, gente? Qualquer dúvida vocês mandam para mim, tá? E o tratamento? Proteja, né, a ferida durante o esforço para vomitar, principalmente a questão de drenos, a questão dos pontos, né, o paciente pode romper algum ponto, né, a gente chama de deiscência, rompimento dos pontos, ou até em casos mais severos, né, podemos até um pouco apelar, né, deiscência vem evisceração, que é a exposição dos órgãos. Isso já é uma situação mais grave, já é uma situação mais delicada, onde a maioria dos pontos do paciente romperam-se, seja por flatos, seja por constipação intestinal, seja por tanto tatucino. Às vezes é importante falar para o paciente evitar conversar depois da cirurgia, para ele não deglutir ar, para ele não deglutir gases, né? Alimentos também é importante, essa questão da dieta do paciente, quando a gente fala de alimentos gasificantes, né, que podem provocar flatos, que podem provocar flatulência nos alimentos, nos pacientes, isso aí pode desencadear um problema mais sério para ele, correto? Suspeite de uma idiosincrasia, né, que é uma intolerância à medicação, né? O paciente ele não é alérgico, ele tem uma intolerância à medicação. Então ele pode apresentar um mal-estar, ele pode apresentar uma dor de cabeça, ele pode apresentar uma constipação intestinal, ele pode apresentar uma diarreia, ele pode apresentar uma sudorese, ele pode apresentar uma palpitação, ele pode apresentar, né, por exemplo, pressão baixa ou pressão alta. Isso é alergia? Não, isso não é alergia, isso é o que nós chamamos de quê? De intolerância à medicação. Quando o paciente toma alguma medicação e depois ele vem queixar que está acontecendo alguma coisa de errado com ele. Correto, pessoal? E lá em cima, né, na página 23, a gente vai falar de inquietação e insônia. O que é isso? Quais são os fatores que podem trazer inquietação e insônia para o paciente que está internado, por exemplo, no seu pós-operatório, né? Primeiro, curativo, apertado, dores pós-operatórios, né? Cólicas por conta de gases, de constipação intestinal, retenção urinária, a distensão abdominal por conta dos flatos, por conta dos gases, né, barulho no ambiente, né, bateção de porta, abre e fecha a porta, bate maca na parede, falar alto, né, durante o período que o paciente está ali presente, né, então esse movimento, esse vai e vem de pessoas, isso tudo pode trazer tanto uma insônia quanto pode trazer uma inquietação para o nosso paciente, tá? E aí a conduta de enfermagem. Qual que seria a conduta de enfermagem? Né? Lá na literatura, na página 23. Trocar os curativos e verificar se estão apertados. Porque torniquete não se faz. Então, se eu estou apertando o curativo, se eu estou apertando a lesão do paciente, significa que eu estou causando dor nesse paciente e, ao mesmo tempo, não está indo circulação. Não está indo sangue naquela lesão para fechar aquela ferida. Utilize medidas para desencadear a micção, né? Como a gente falou da retenção urinária, sonda vesical, abrir o chuveiro, deixar o paciente sozinho, à vontade, né? Ali, né? com periquito, né? Deixar ele no banheiro, escutando o barulho da água, estimular ele a urinar, né? De uma forma ou de outra, né? Com os cuidados de enfermagem. E também
Introduz uma sonda retal para aliviar os flatos. Não há necessidade de supositório, de sonda, para expulsar os flatos, né? A gente pode estar administrando aí, sob prescrição médica, Lufital, simeticona, dimeticona, né? Qualquer tipo de medicamentos que vão ser responsáveis aí pela manifestação da expulsação dos gases, que são as flatulências que incomodam o paciente, que causa dor no paciente, que causa insônia no paciente e que vai causar inquietação nele. Como eu falei, quanto mais ele fala, mais ar ele está deglutindo. Então isso daí para ele, né, é como se ele estivesse engolindo gases, é como se ele estivesse engolindo ar, correto? Procure orientação de um conselheiro espiritual ou psicológico se necessário, ofereça sedativos hipnóticos, né? Aquela questão, muitas visitas, será que é bom? Será que a visita está trazendo um bem-estar para o nosso paciente, enquanto insônia, enquanto inquietação? Né? Ou será que a visita de uma orientação espiritual que ele tem ali praticando, que ele pratica, que faz o bem-estar para ele, que traz conforto, que traz segurança, que traz qualidade na parte espiritual, que vai melhorar a condição tanto da inquietação quanto da insônia, se for importante para ele, por que não? Né? Então isso pode também variar de paciente para paciente, isso é muito importante, ok? E a sede, né, principalmente a questão da sede, a gente tem que evitar dar água aos nossos pacientes, né, no pós-operatório, como eu já falei na aula passada. Água só com autorização médica, né? Os acompanhantes às vezes fazem arte, pega escondido a água, o paciente vomita, o paciente pode broncoaspirar, o paciente pode sofrer aí uma pneumonia por aspiração devido a um procedimento incorreto que o acompanhante fez. Então a água é só sobre autorização. Pessoal, então a sede, eu sei que muitos pacientes depois que operam pedem água, né? Não é que a gente é ruim, não é que a enfermagem seja ruim, só que nós temos que preservar a qualidade de vida desses pacientes. São pacientes semi-inconscientes, pacientes que não estão conscientes totalmente, pacientes que ainda não estão liberados para alimentar, para beber qualquer tipo de líquido. Então não é autorizado a gente oferecer água para esse paciente, porque a sede vai acontecer devido a algumas medicações mesmo, né? Isso é notório, isso não tem jeito. Mas a gente tem que colocar em mente que se a gente oferecer água para esse paciente pode correr o risco de broncoaspirar, trazer uma complicação mais séria para a vida dele e para a nossa vida também, enquanto profissional. Porque quem que deu água para o paciente X, né? Então, vamos falar agora um pouquinho de infecção hospitalar. Pois é. Nós sabemos que a infecção hospitalar segundo a literatura, a infecção hospitalar é no Brasil um ônus para a sociedade devido ao gigantismo dos hospitais, gastos. As literaturas passam para nós que quanto maior o hospital, maior é o número de infecção hospitalar. Quanto menor o hospital, menor é o número de infecção hospitalar. Então gera menos ônus. Esse ônus significa o quê? Gera menos gastos de materiais, de internações, de medicamentos, de condições de recursos humanos e recursos materiais para esse paciente. Só que a gente não pode generalizar. Pensar que todos os hospitais maiores são hospitais que têm infecção hospitalar. E todos os hospitais menores são hospitais que não têm infecção hospitalar. Está errado. Então, na literatura, evidentemente, quando a gente compara o maior com o menor, evidentemente o maior tem maior número de internação, maior número de cirurgia, maior número de visitas, maior número de fluxo de pessoas, maior número de profissionais habilitados trabalhando naquela área. E no hospital menor, eu tenho tudo isso em menor quantidade, correto?
Dessa forma, podemos afirmar que a infecção hospitalar ela gera uma problemática ética e legal, provocando prejuízo. Por que isso? Na verdade, o paciente, ele quando sabe que aquele hospital é um hospital de referência, mas é um hospital que tem grandes índices de infecção hospitalar, ele não quer ir para lá. Então, gera uma insatisfação pessoal do paciente, né? Cria-se uma imagem ruim do hospital, né? Que, na verdade, o hospital ele tem um foco de contaminação, né? Seja material, seja paciente, seja profissional, a gente não sabe a fonte qual que é. Mas, na verdade, aquele hospital ali, o risco de infecção é grande. Então, gera um problema ético, gera um problema legal para os nossos hospitais, ok? Vamos virar aí a apostila de vocês. Na página 24, né? Na página 24, fala que a flora, né, do outro paciente, infecção cruzada, micro-organismos são transmitidos por contato direto com o paciente, saliva e mãos. O hospital ele pode ter todo o equipamento de primeira qualidade, mas se eu tiver numa enfermaria 2 leitos, um paciente que está com uma DIC, que ainda não foi descoberta, uma doença infecto-contagiosa, suor, mãos, conversando, cumprimentando, né, trocando talheres, trocando alguma coisa, infecção cruzada. Então, aquele paciente que não deveria ter nada para fazer um procedimento invasivo, uma cirurgia limpa, ele adquire automaticamente uma doença infecto-contagiosa desse paciente que passou para ele pela sua flora bacteriana, seja pelo espirro, seja pela boca, seja pelo contato das mãos e assim por diante. E dentro do hospital, gente, nós temos, já falamos sobre isso, tanto na cirúrgica 1 e agora na cirúrgica 2, as fontes de contaminação que existem dentro do hospital. As fontes são paciente, as fontes são profissional de enfermagem ou outro profissional da área, né, que seja da área da saúde. Nós temos fonte materiais, né, supostamente esterilizados e profissionais que vão para o trabalho doentes, passando mal. A gente chama isso de quê? De absenteísmo. É a ida do paciente passando mal para o trabalho. Então, aqui na literatura de vocês, na página 24, está falando de alguns dos fatores que podem comprometer o paciente, né? Ou seja, é aquilo que o paciente tem no organismo que vai desenvolver uma doença. É aquilo que ele já porta, é aquilo que ele já tem dentro dele e que com o problema da doença, assim possamos dizer, vai complicar mais ainda a sua condição. Exemplo, idade. Idade é um fator não modificável, né? Quanto mais a idade, quanto mais a idade tenra, quanto mais a pessoa ter uma idade, maior vai ser as condições, digamos assim, para adquirir algum tipo de situação que possa colocar em risco a sua qualidade de vida. O cigarro, o tabagismo, né, é um elemento modificável da vida das pessoas. Fuma quem quiser, ninguém, né, a gente não está aqui para falar mal de quem fuma, né? Isso aí é aberto, mas a gente sabe que o cigarro ele também é uma fonte extremamente de doenças que pode comprometer a vida do nosso paciente, né? Malformação congênita pode nascer, por exemplo, com síndrome de Down, pode nascer com autismo, pode nascer, né, com outros tipos de comprometimento na parte cognitiva, pode nascer com comprometimento de hiperatividade, né, meningomioceles, que favorece a instalação de meningites, né, que são as inflamações das meninges. Desnutrição, né, é um outro fator que está dentro do próprio paciente. Quanto menos fonte proteica o paciente tiver, quanto menos fonte de nutrição o paciente tiver,
mais porta de entrada de micro-organismo, porque ele não tem resistência, ele não tem imunidade, ele não tem células de defesa suficiente para criar barreira contra o micro-organismo. Obesidade, né, gente? Aqui está falando o fluxo sanguíneo está diminuindo do tecido adiposo e ocorre sobrecarga de todos os outros sistemas, né? A pessoa obesa, ela tem um sério risco de ter o que nós chamamos de hipoventilação, diminuição da ventilação dentro do organismo, e vai sobrecarregar os outros órgãos devido o excesso de peso que esse paciente tem, as condições clínicas, que esse paciente possa vir a ter, e isso pode trazer um mal-estar para ele, tanto para a área cardíaca, tanto para a área endócrina, tanto para a área hepática, tanto para a área gástrica, tanto para a área, né, intestinal, porque uma pessoa obesa, ela tem as suas condições maléficas, infelizmente, de desenvolver problemas de ordem biliar, de ordem hepática, de ordens endócrinas, né, como diabetes, né, hiperlipidemia, dislipidemias e assim por diante, né? E isso são fatores condicionantes que vão desenvolver doença no organismo da pessoa, correto? Diabetes, né, nem precisa falar, né? O paciente tem que cuidar, fazer dieta, fazer controle, verificar sempre aí a questão de evitar machucar, sempre ir ao oftalmologista, cuidado com os pés principalmente, não usar calçados apertados, não usar roupas, sapatos bem justos para não ferir o pé, para que esse pé não torne um pé diabético. Virose respiratórias, gripe, né, qualquer outro tipo de situação, como pneumonia, atelectasia, que é o colapamento dos alvéolos pulmonares, pneumonia, faringite, otite, amigdalite, né, tudo isso são doenças virais que estão presentes no paciente e que ele está dentro do hospital, igual aqui está falando, fatores inerentes ao próprio paciente. É aquilo que o paciente tem, preste atenção, gente, é aquilo que o paciente tem dentro do organismo que vai comprometer a sua qualidade de vida. O cigarro, por exemplo, o cigarro ele é externo, mas a nicotina ela é interna. Então ela vai desenvolver problema para ele também, correto? Alterações predispõem às infecções, pois a êxtase sanguínea prejudica a mobilização das células fagocitárias. Células fagocitárias são células de defesa. São células que vão fagocitar. São células que vão fazer o quê? A destruição dos micro-organismos patogênicos, que são aqueles capazes de desenvolver doença no organismo. Êxtase circulatória, a palavra êxtase significa o quê? Diminuição da circulação sanguínea. Né? Ou seja, o paciente tem uma circulação sanguínea, mas ele apresenta uma êxtase circulatória. Ele apresenta uma diminuição, né, do fluxo de sangue naquela área. E com isso, a gente vai ter menos células fagocitárias. A gente vai ter menos leucócitos, né, que vão fazer o que? A fagocitação, a fagocitose, que vai fazer a destruição, vai englobar e vai destruir totalmente o micro-organismo, correto? E distúrbio do processo imunológico. O que vem a ser isso enquanto fatores inerentes ao próprio paciente? É aquilo que o paciente tem, por exemplo, diminuição da sua célula de defesa. Tem pacientes que é imunodeprimido. Tem pacientes, né, que tem que usar os imunossupressores, porque na verdade o paciente imunodeprimido ele tem queda, ele tem diminuição das suas células de defesa. E essa diminuição das suas células de defesa faz com que haja o que, gente? Porta de entrada de micro-organismo. Isso é fator inerente ao próprio paciente? Sim. Ninguém é igual a ninguém. Tem pacientes que têm diminuição de células de defesa. Tem pacientes que não têm células de defesa suficiente. Uma das proteínas, uma das vitaminas que a gente sempre fala, bate na mesma tecla, é a vitamina C. É o ácido ascórbico, que é importante para aumentar a vitamina, aumentar a célula de defesa no organismo do paciente, ok? Então, nós vamos terminar o nosso encontro de hoje. Espero que vocês tenham entendido, estão entendendo o que eu estou falando.
Sempre eu falo, qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês mandem para mim, tá? Tanto no privado quanto no coletivo. Se quiserem marcar uma aula, tira dúvidas, esteja à vontade, né? A nossa prova agora até aqui, né? Até onde eu falei, até a página 24, fatores inerentes ao próprio paciente, a nossa prova do dia 20, que vai estar postada na plataforma de vocês. Então, qualquer dúvida que vocês estiverem, passem para mim, para que eu possa estar ajudando vocês. Porque no dia da prova, no dia 20, quando eu for postar a prova, eu não vou poder estar auxiliando vocês, né, da forma como vocês merecem, mas porque é questão de prova mesmo, ok? Então, qualquer dúvida, pessoal, que vocês tiverem, mande para mim. Um forte abraço, fiquem todos com Deus, paz e bem.